O cinema brasileiro vive uma excelente fase. Além da presença constante e do reconhecimento em festivais internacionais como Sundance, Berlim, Cannes e Veneza, nos últimos 2 anos o Brasil emplacou os filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional e na categoria principal de Melhor Filme. Mas você sabe quais filmes brasileiros já foram indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional desde a criação da categoria na década de 1940? Eu, Leonardo Lima, trago para vocês que acompanham o Tem Que Ver Cinema um breve panorama da trajetória do cinema nacional na mais badalada das premiações do cinema internacional. Se tem que ver, veja aqui! Se você ainda não está inscrito no canal do Tem Que Ver Cinema, eu te peço para clicar aqui no sininho aqui embaixo e passar a seguir o conteúdo desse canal que traz o melhor do audiovisual no Brasil e no mundo. Antes de prosseguir, eu gostaria de deixar 2 observações. A primeira delas é de que este nosso especial dedicado à história do Brasil no Oscar vai focar apenas na categoria de melhor filme internacional. Ao todo, o Brasil já teve 26 indicações em diversas categorias do Oscar, como melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor documentário, melhor ator, melhor fotografia, enfim, várias categorias, mas o foco do nosso vídeo, desse nosso especial, que vai ser dividido em 3 partes, são os filmes indicados a melhor filme internacional. A segunda observação que se faz importante é de que a categoria de melhor filme internacional só foi criada em 1948, na 20ª edição do Oscar. Naquele ano, o longa italiano Vítimas da Tormenta, do diretor Vittorio De Sica, ganhou o prêmio. Mas, naquela época, de 1948 até 1956, o formato do Oscar de melhor filme internacional era diferente. Não havia uma disputa entre vários filmes de diversas nacionalidades. Na verdade, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pelo Oscar, indicava apenas um filme que, no seu entendimento, era de grande valia, contribuía para o avanço da sétima arte. Então, apenas a partir do ano de 1957 é que ocorre para valer uma disputa de vários filmes, de 5 filmes no caso, por ano, para ver quem ganhava esse troféu, né? O Careca de melhor filme internacional. Uma coisa importante que eu ia me esquecendo de comentar é de que nem sempre a categoria teve esse nome. Desde a sua criação até o ano de 2019, o nome oficial da categoria era Melhor Filme Estrangeiro. Isso mudou naquele ano a partir de uma decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que a renomeou para Melhor Filme Internacional, um nome realmente mais expressivo, mais condizente com a realidade da linguagem cinematográfica, da representatividade dela enquanto linguagem universal de comunicação artística. Dito isso, vamos ao prólogo da história. Sim, temos um prólogo. A primeira participação do Brasil na categoria de melhor filme internacional do Oscar ocorreu em 1960, com o longa-metragem Orfeu Negro, também conhecido como Orfeu do Carnaval, dirigido por Marcel Camus. Gente, um filme eminentemente brasileiro, de identidade brasileira potente na tela, visivelmente brasileiro, com elenco quase todo nacional, falado em português, que se passa na cidade do Rio de Janeiro, tendo como paisagem as favelas dos morros cariocas, mas o filme não representou o Brasil. Como o produtor era francês, Orfeu Negro foi o concorrente, o candidato francês naquela edição do Oscar, e levou a estatueta. Ossos do Ofício. Lembra muito o caso deste ano do filme Foi Apenas um Acidente, dirigido por Jafar Panahi, que é um filme eminentemente iraniano, mas que está representando, por ironia do destino, novamente a França. Gente, no cinema tem isso. A nacionalidade de um filme é dada, sobretudo, não é por quem está fazendo o filme, diretores, atores, não. É por quem está produzindo o filme. Então, em 1960, a França teve Orfeu Negro como candidato e o Oscar, que era para ter vindo no Brasil, ficou com a França. Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
Oscar mesmo, a primeira indicação do Brasil na categoria veio apenas em 1963, com o filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte. Esse filme ele se passa na Bahia, né, nas ruas históricas de Salvador, e ele conta a história de Zé do Burro, um sertanejo humilde que tenta cumprir uma promessa feita num terreiro de candomblé de levar uma cruz pesada, carregar uma cruz pesada até uma igreja na cidade de Salvador, como forma de pagar essa promessa, né? O pagador de promessas, do título. Mas ele é impedido pelo padre, pelo clero católico, e gera toda uma comoção na cidade, que a imprensa entra em cena, enfim. É um filmaço, um dos grandes filmes brasileiros que entrou na lista dos 100 maiores filmes da nossa história, eleita pela Abracine há quase 10 anos. Ele entrou no 9º lugar, salvo engano, da lista. E é um filme que ele tem uma identidade brasileira muito forte, uma coisa cultural do nosso país está ali presente, ao mesmo tempo em que o filme ele tem essa estética, essa forma de lidar com a narrativa, de contar aquela história que aproxima muito ele dos padrões cinematográficos de Hollywood. Então acaba sendo um filme híbrido, né, um meio termo entre o cinema produzido no Brasil e o cinema feito nos Estados Unidos. Mas é um filmaço, eu gosto muito de O Pagador de Promessas, e naquele ano ele foi o primeiro filme sul-americano indicado nessa categoria do Oscar, e ele teve como concorrentes o francês Sempre aos Domingos, que acabou sendo o ganhador daquele ano, o mexicano Tlayucan, o italiano 4 Dias de Rebelião e o filme grego Electra. O Pagador de Promessas ele teve uma grande repercussão internacional, havia conquistado a Palma de Ouro em Cannes no ano anterior, né? Nossa única Palma de Ouro da história do Brasil em Cannes, né? E se esperava, tinha grande expectativa de que ele fosse ganhar aquele Oscar para o Brasil, mas infelizmente, né, o cinema europeu tinha muita força naquela época, sobretudo o cinema italiano, o cinema francês, e mais uma vez a França, com Sempre aos Domingos, ele foi o vencedor do Oscar naquele ano de melhor filme internacional. O que o cego Jeremias viu na lua. Vambora, Zé! Vambora! Chega, moço! Chega! Novo Cristo prega a revolução. Santo ou demônio, 7 léguas carregando uma cruz pela reforma agrária. Pessoal, vem cá! É contra a exploração do homem pelo homem. Vou lançar um camarada na escadaria da igreja de Santa Bárbara. E a capoeira? Logo mais, amigo. Vambora. Olá, meu camarada. Vem. Bem, é isso, minha amiga. É isso, meu amigo do Tem Que Ver Cinema. Você que acompanha aqui o canal. Essa é a primeira parte desse nosso especial dedicado à trajetória, à história do cinema brasileiro no Oscar, na categoria de melhor filme internacional. Trouxe para vocês essa que eu chamo aqui de primeira fase, né, que pega ali até os anos 70, anos 80. A próxima fase, né, vou trazer um pouco falando já nos anos 90, as indicações do Brasil naquela década, com o cinema na época do cinema da retomada. E, por último, a terceira parte, eu vou falar um pouco sobre o cinema contemporâneo, as indicações daquilo que muita gente chama de novíssimo cinema brasileiro. Enfim, fica aqui conosco, acompanha os nossos vídeos, se inscreve no canal. E é isso, indica aos amigos, vamos falar sobre Oscar, vamos falar sobre o Brasil no Oscar de melhor filme internacional. E viva o Agente Secreto!